Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui sou eu de novo, Poliane Conrado, e não se esqueçam, viu? Eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal do Amapá. Dando continuidade à nossa série de vídeos, nós vimos que o período regencial ele foi marcado por uma série de instabilidades de todas as ordens, sejam elas políticas, sociais ou econômicas. E frente a tudo isso, é bom a gente ter em mente que as pessoas elas não ficaram apáticas, elas reagiram. E, sobretudo, aquelas pessoas que faziam parte das camadas mais populares e precarizadas da sociedade. Então, gente, a gente inicia aqui o conjunto de vídeos que vai dar conta dessas revoltas, analisando seu contexto nacional e regional. Nesse sentido, o tema da nossa aula de hoje é o quê? É a cabanagem. Vocês sabem o que foi a cabanagem? A cabanagem, ela ocorreu no extremo norte do país. Ela ocorreu na província do Grão-Pará. E foi uma das mais longas ocorridas nesse período, tanto que ela vai de 1835 a 1840. Percebam, um período de 5 anos até que se encerre completamente. Então, o que foi esse levante? O que ele significou? Quem foram as pessoas que fizeram parte dele? Inicialmente, é bom a gente destacar que a cabanagem ela foi um movimento que contou com as mais variadas camadas da população paraense. Por quê? Ela contou com as camadas populares e quem eram as camadas populares dessa sociedade? Eram indígenas, negros e caboclos. Ou seja, a gente também tem as camadas médias, que eram lavradores em ascendência, e também os proprietários rurais. Mas como essas pessoas com categorias sociais tão diferentes conseguiram achar uma causa comum? A gente tem que regredir um pouquinho na história. Antes de 1822, que é quando ocorre a independência e a criação do Império Brasileiro, o Grão-Pará era um estado colonial independente, ou seja, ele se reportava diretamente a Portugal. Ele tinha mais autonomia, ele era autônomo em relação ao Brasil. Com a independência, o que que ocorre? O Grão-Pará ele é anexado ao Brasil e se torna mais uma província. E, além disso, esse contexto de independência fez com que aquelas províncias localizadas ali na região sudeste, como o São Paulo, Rio de Janeiro, fossem os centros das atenções. Então, a elite paraense, ela se viu muito deslocada, das decisões locais, porque quem é que definia quem seriam aqueles que ocupariam os cargos públicos? Tudo vinha do Rio de Janeiro, que era a sede do Império. Eram de lá nomeados os governadores, os presidentes de província. Então, é, essa elite rural, ela queria ter mais autonomia para participar politicamente e assim atender melhor os seus interesses. Mas como explicar a participação das pessoas mais pobres? A gente tem que compreender que nesse contexto também existe, galera, uma exploração muito grande por parte dos portugueses. Os portugueses, eles eram os comerciantes e detentores dos bens de consumo que eram comercializados naquela região. Então, diante disso, a gente vê eles controlando esse comércio e esses produtos sendo restritos e vendidos a preços abusivos. Então, em todo esse contexto, a população mais pobre ela não tem acesso a isso. E ela também é explorada economicamente. Nesse sentido, se cria um sentimento anti-lusitano, anti-imperial, mas, ao mesmo tempo, lembrem, eu falei da participação de uma elite, né?
dessa elite rural. Ela começa a forjar um discurso nativista. Mas como assim um discurso nativista? Bom, esse discurso nativista, ele nada mais era do que uma maneira de valorizar o Grão-Pará e tentar vender a luta dessa elite rural para as demais camadas da população, que era a maioria. Nesse sentido, se começa a negar tudo aquilo que vem da sede do império, tudo aquilo também que é português. E para piorar a situação, naquele momento, o presidente da província do Grão-Pará era o Bernardo Lobo de Souza, e ele era um governante muito autoritário e não tentava minimamente atender às demandas, seja da elite rural ou mesmo dessas camadas populares. Então, nesse sentido, foi um conjunto de fatores que contribuiu para que essas classes tão antagônicas se unissem em prol de uma causa. Então, pessoal, toda essa política, essa administração antipopular e autoritária do Bernardo Lobo fez com que as mais amplas parcelas da sociedade paraense aderissem ao movimento cabano. Nesse sentido, desde ricos proprietários de terra, senhores de escravo, as populações mais pobres, ribeirinhas, a indígenas, quilombolas aderiram a uma causa para depor, para retirar o Bernardo do governo, perdão. E aí a gente pode elencar, nesse sentido, alguns personagens que foram primordiais para essa mobilização inicial. E quem são essas pessoas? São pessoas oriundas justamente da classe dominante. O primeiro que eu vou listar para vocês é o Félix Malcher, que era um rico proprietário, um fazendeiro, que tinha muitos escravos. Os que eu posso citar são os irmãos Vinagre. Os irmãos Vinagre, eles eram lavradores, eram pessoas que estavam ascendendo naquela sociedade, estavam se firmando socialmente. E a gente tem também o Eduardo Angelim, que também era um lavrador bem jovem, e ele era um agregado da família do Félix Malcher. Aliado a isso, a gente tem mais um nome que, apesar de ter sido fundamental na mobilização dessas ideias, dessa revolução cabana, ele não assistiu a Revolução acontecer porque ele morreu antes, que foi o Batista Campos. O Batista Campos, ele se manifestava muito por meio de periódicos, ele era um intelectual muito ativo naquele período. Enfim, a gente tem esses nomes. E qual foi o estopim para se decidir uma data, um dia para que houvesse a tomada de Belém e a deposição do Bernardo Lobo? Bom, um importante acontecimento foi a prisão do Félix Malcher. O Félix Malcher, juntamente com esse grupo aí que eu falei, eles faziam uma oposição de frente ao Bernardo Lobo, então eles foram perseguidos politicamente. E nisso o Félix Malcher foi preso, e a partir daí os líderes que estavam soltos, eles se mobilizaram, fizeram com que aquela massa popular se mobilizasse, entendem? E tanto é que no dia 7 de janeiro, enquanto estava havendo um festejo na cidade de Belém, eles aproveitaram para agir. E essa população, essa massa cabana, era de pessoas pobres, que não tinham um armamento bélico apropriado, mas elas foram à luta porque elas tinham sede de que a sua realidade fosse mudada. Nesse sentido, no dia 7 de janeiro de 1835, o Bernardo Lobo é morto, tanto ele como seu comandante de armas, e quem assume é o Félix Malcher, que estava preso. Ele é aclamado, como presidente da província. Então ele é reconhecido pela massa popular como aquele que vai representar os seus interesses ali no governo. Só que o que acontece, gente? Lembrem, o Félix Malcher, ele é de uma elite dominante. Ele não estava atrás de mudanças
significativas na sociedade. Então, gente, o Félix Malcher, ele não vai ser um líder que vai atender às demandas da massa cabana. Afinal, como eu já disse, ele era uma pessoa que ele era um proprietário de escravos. E ele estava ali em busca de maior autonomia política, entendem? E a partir disso, nesse governo dele, inclusive foi curtíssimo, por cerca de 40 dias ele governou, ele passou a ter uma série de medidas antipopulares e que iam de encontro com os interesses daquela massa que tinha colocado e reconhecido ele enquanto o governador da província do Grão-Pará. O que ocorre? Nesse interim, lembrem que eu falei que tinha lá os irmãos Vinagre. Os irmãos Vinagre também vão entrar em choque com o Félix Malcher. O Francisco Vinagre ele tinha sido nomeado comandante de armas, que é um importante cargo provincial da época. Mas ele também passa a ter conflitos com aquele que antes era o seu aliado. E aí, a partir daí, há uma cisão no movimento. Tem aqueles que vão apoiar o Félix Malcher e tem outros que vão seguir os irmãos Vinagre, na figura do Francisco Vinagre. E a partir daí, os interesses começam a se conflitar dentro dessa massa cabana, né? Dessa revolução cabana. E o que a gente observa? Quem é que sai vitorioso? É a parte que vai apoiar o Francisco Vinagre. Eles vão lá e vão matar o Félix Malcher, porque ele não estava atendendo, né, as demandas daquelas pessoas. E aí, quem é que assume? É o Francisco Vinagre. Só que o Francisco Vinagre, gente, ele também não vai atender as demandas do povo que o colocou no poder. Porque o Francisco Vinagre também, ele era daquela classe, ele estava em ascendência, então ele não vai ser tão revolucionário quanto aquela massa esperava. O que o Francisco Vinagre vai fazer de errado, entre aspas? Ele vai reconhecer a regência, porque até então, quando se aclama o Félix Malcher, eles estão negando a regência, aquela pessoa que a regência nomeia para governar o Pará. E aí o Félix Malcher, ele vai lá e vai falar, ok, eu reconheço a regência, eu apoio uma eleição que seja nos moldes da Constituição, só que o que ocorre, gente, a pessoa que é escolhida, ela não agrada ao povo. Ah, pessoal, tem um detalhe que eu esqueci de frisar, que ele é muito importante. Quando o Francisco Vinagre ele reconhece a regência, ele faz isso sobre uma condição, que era justamente de ser concedido perdão aos cabanos. Bom, a regência, nesse interim, ela vai e nomeia uma pessoa, que foi o Marechal Jorge Rodrigues. Esse Marechal, o que ele vai fazer? Mais uma vez, ele vai ser um governante que não vai agradar a massa cabana, ele vai ter uma série de medidas antipopulares. E a pior delas e mais problemática foi justamente ele ordenar a prisão do Francisco Vinagre. Francisco Vinagre ainda era um líder cabano. Nesse sentido, o Antônio Vinagre e o Angelim, que estavam soltos, eles vão e mobilizam as massas. E há um confronto lá na cidade de Belém. No fim, os cabanos eles saem vitoriosos sobre as forças legalistas da regência. Quem assume a presidência da província dessa vez vai ser o Eduardo Angelim. E o Eduardo Angelim, gente, mais uma vez vai haver um descompasso entre o líder e a massa cabana. E no decorrer da governança do Eduardo Angelim, que foi até 1836, essa massa cabana ela se tornou cada vez mais insubordinada. Tanto é que o Angelim empreendeu uma série de repressões a essa população que não estava mais ali considerando o seu líder. Eu vou ler aqui, gente, bem rapidinho, um trecho de um discurso do Angelim, datado de 1865, anos após a cabanagem, em que ele fala um pouco do governo dele. Então ele fala assim:
foi fuzilado em frente ao Palácio do Governo o celebre Joaquim Antônio, oficial da milícia rebelde, que tinha o comando de uma força de mais de 500 homens e proclamava a liberdade a seu jeito, incluída a de escravos. Olha só, percebam, a luta escravista, ela não era anti-escravista, perdão, ela não era uma luta do Eduardo Angelim. Ele não estava ali defendendo intrinsecamente uma melhoria, uma mudança nas bases daquela sociedade que era elitista e escravista, acima de tudo. Então, pessoal, percebam que existiam várias cabanagens. Era um movimento que existiam vários interesses. E no decorrer da luta, aquelas camadas mais pobres, compostas por negros, indígenas e caboclos que tinham origens étnicas distintas, perceberam que eles tinham uma luta comum, que era uma luta justamente contra aquele sistema. Só que essa luta não era a mesma luta dos seus líderes. Por isso, a cabanagem ela foi se dissipando. Mas, lembrem, eu falei lá no começo do vídeo que a cabanagem ela vai até 1840. Em 1836, o Angelim ele sai do poder, aí a regência ela ocupa o Grão-Pará, as forças legalistas, só que ainda assim as cabanagens se alastram pelo interior da província. Então, essas massas populares, elas experimentaram uma vivência revolucionária que demorou muito ainda para ser contida. Então, a cabanagem ela é um exemplo de mobilização social de camadas populares que secularmente venham sendo exploradas naquela região. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da complexidade e da riqueza desse movimento cabano. Obrigada!